Imagina só, o seu mundo, aquele que você considera perfeito, de repente desmorona, do dia para a noite. A gente vai mergulhar agora na história real de uma mãe, sua fé inabalável e a jornada dela através do câncer infantil. Tudo baseado no livro de memórias que ela escreveu. É uma história sobre encontrar força na maior das adversidades. Olha, essa é a Vanessa Obermüller e o filho dela, o Sebastian. Para ela, a vida era um sonho realizado. O Sebastian nasceu em 4 de julho de 2001 e a Vanessa descreve esse momento como um milagre, sabe? Aquela sensação de plenitude total, com um marido que ela amava e um filho lindo. Uma vida que ela não tinha medo de chamar de perfeita. Mas sabe aquela perfeição que parece boa demais para ser verdade? Pois é, era frágil, como um castelo de areia. Essa frase, do livro da própria Vanessa, marca o momento exato em que a onda veio com tudo, sinalizando uma virada que ia transformar a vida deles para sempre. Para a gente entender o tamanho da tempestade, a gente precisa voltar um pouquinho para a calmaria que veio antes. Antes do diagnóstico, existia uma vida que parecia de comercial de TV, mas também já existiam os primeiros sinais, bem sutis, de que alguma coisa não estava 100%. A vida do Sebastian parecia normal, ótima na verdade. Um menino feliz, super saudável, que se desenvolvia que era uma beleza, muito acima da média como a mãe mesmo dizia. Teve um susto com 2 anos, uma febre que levou a uma internação, mas ele se recuperou bem. Só que tinha um detalhe, um sinal que só mais tarde faria um barulho enorme. A Vanessa sempre achou o abdômen dele um pouquinho estufado, mas a pediatra na época disse que era normal. E é exatamente aí, no final de 2003, que a chave vira. Um sintoma que parecia bobo, sabe? Uma coisinha de nada, mas que daria início a um processo que ia abalar toda a estrutura da família. Aqui começa uma verdadeira saga por respostas. Uma luta não só contra uma doença misteriosa, mas contra um sistema de saúde que, no começo, se recusou a dar ouvidos para a intuição de uma mãe. Essa linha do tempo mostra a escalada do desespero. Em dezembro, dores que vêm e vão. Chega janeiro e as crises de dor ficam insuportáveis. Fim de semana no hospital, exames, vários especialistas e um diagnóstico mais errado que o outro. Foi preciso uma semana inteira de angústia, até que na quinta-feira um médico finalmente teve a coragem de dizer a palavra que ninguém queria ouvir. E a desconexão entre o que eles ouviam e o que estava acontecendo era brutal. De um lado, os médicos diziam, é só uma virose, é dor de crescimento, ou, o que é pior, que ele estava chamando a atenção. Dá para acreditar. E do outro lado, a realidade aterrorizante por trás dos sintomas. Neuroblastoma, estágio 4. Um contraste que mostra a luta de uma mãe para ser levada a sério. E então, no meio desse caos todo, dessa incerteza, acontece algo extraordinário, de arrepiar. O Sebastian, com menos de 3 anos, vira para a mãe dele e solta essa frase. É o momento que introduz, contudo, um tema que vai ser o pilar de toda a jornada deles, a fé. Então chegamos ao momento do diagnóstico, a hora em que o mundo da família simplesmente parou de girar e a batalha contra uma doença terrível começou de verdade. Bom, mas o que é esse tal de neuroblastoma? Explicando de forma simples, é um câncer que se forma em células nervosas que ainda não amadureceram. E o estágio 4, que era o caso do Sebastian, significa que a doença já tinha se espalhado para outras partes do corpo, tornando a luta, claro, muito mais difícil. Foi desse jeito que a notícia veio, direto, quase cruel, pela boca de uma médica da primeira equipe. Imagina receber uma notícia devastadora como essa, com essa frieza. Para Vanessa e para o marido foi como se o chão tivesse desaparecido. Naquele momento de desespero total, a Vanessa foi para a capela do hospital. A oração dela começou com aquela pergunta que qualquer um faria, né? Por que, meu filho? Mas de repente algo virou uma chave dentro dela. A pergunta se transformou em gratidão pela chance de lutar. Foi um ponto de virada, do desespero para a determinação. A experiência com aquela primeira equipe médica foi muito traumática, e isso os levou a tomar uma decisão crucial. Eles precisavam encontrar novos aliados, uma nova esperança para lutar pela vida do Sebastian. Essa frase aqui foi a gota d'água. Dita por um dos oncologistas quando a Vanessa só queria entender melhor o tratamento, essa arrogância toda deixou muito claro que eles precisavam de uma equipe que os visse como parceiros e não como meros espectadores. E isso nos leva a uma questão que vale para todo mundo, né? Quando o sistema que deveria te ajudar falha, o que um pai ou uma mãe faz? Para onde se corre quando o desespero bate para salvar um filho? A decisão de mudar não foi só por uma frase arrogante, não. A lista de falhas era alarmante. Infecção dentro do hospital por um catéter contaminado, uma queimadura de 2º grau no braço dele durante uma cirurgia,
E a resposta da chefe da equipe? Essas coisas acontecem. A conclusão da Vanessa é de gelar o sangue. A própria equipe médica era uma ameaça à vida do filho dela. No meio de tudo isso, a Vanessa encontra uma palavra para definir sua jornada: resiliência. Mas a definição dela é única, sabe? Profundamente ligada à fé dela, como a capacidade de aguentar a pressão mais extrema e sair mais forte através de Cristo. E a diferença entre as duas equipes médicas não podia ser mais gritante. De um lado, uma abordagem autoritária que basicamente dizia reze e me obedeça. Do outro, uma filosofia totalmente nova, baseada em parceria, em respeito e, o mais importante, no reconhecimento da fé da família como parte fundamental do tratamento. E então a gente chega ao clímax dessa parte da história, a cirurgia de altíssimo risco para remover o tumor principal, o momento que ia definir o tudo ou nada na luta do Sebastian. A tensão nesse dia devia ser uma coisa de louco. O cirurgião foi super claro sobre os riscos e o tempo que ia levar. Entregar um filho nessas condições deve ser um dos momentos mais difíceis na vida de um pai e de uma mãe. E depois só restava esperar. Mas a espera foi surpreendentemente curta. A cirurgia, que deveria durar no mínimo 6 horas, terminou em apenas 1h30. Uma diferença de tempo tão grande assim só podia significar uma coisa: algo totalmente inesperado tinha acontecido lá dentro. O resultado foi o que muita gente chamaria sem dúvida de milagre. O tumor, que antes era enorme, tinha encolhido e se calcificado, o que tornou a remoção incrivelmente mais simples. E a notícia seguinte foi ainda mais avassaladora. Os exames mostraram que todas as metástases tinham desaparecido. Remissão total. Nas palavras da própria Vanessa, meu filho estava curado. E assim, a jornada do Sebastian e da Vanessa nos deixa com essa pergunta fundamental. O livro deles é uma exploração poderosa de como a fé, a resiliência e a luta incansável de uma mãe se entrelaçam. E nos força a questionar, diante do sofrimento, de onde é que a força vem de verdade.